Olá, meninos e meninas do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa aula de arte de hoje. Pessoal, então na aula passada vimos um pouco sobre a história da fotografia, né? No módulo 11. Vimos uma trajetória, né? Da fotografia, as câmeras fotográficas, né? E agora, na apostila de vocês, temos alguns fotógrafos muito importantes que fizeram da história da fotografia, né? Teve uma participação na história da fotografia, foram muito importantes. Nós temos aqui o Muimbrad, né? Como ele é conhecido, né? Eduard, de 1830 a 1904. E olha lá, né? Ele fez experimentos sobre o movimento na fotografia, após ter seu trabalho reconhecido como fotógrafo só no final do século XIX. E ele foi contratado para um trabalho bastante peculiar. A gente tem até um vídeo sobre isso, que era o quê? Provar por meio da fotografia que os cavalos, quando corriam, ficavam com as quatro patas suspensas no ar em dado momento, sabe? Em algum momento. E havia na época uma discussão sobre esse tema, pois isso pôde ser provocado, né? Por ser provado, na verdade, já que a velocidade do cavalo era muito alta para que mera observação pudesse certificar alguma coisa. Com o patrocínio, né, do contratante, o Muimbrad dispôs 12 máquinas fotográficas ao longo de um caminho, por onde passaria um cavalo, e colocou linhas ligadas aos disparadores, para serem acionadas pela própria caminhada do animal. O experimento deu certo, além de provar que a suposição estava correta. Muimbrad lançava com esse trabalho uma importante referência para a fotografia e também para os estudos do que viria ser o cinema. Aqui a gente tem essa imagem, essa sequência do cavalo, e olha lá, e também o estudo, né? Após esse estudo intenso dos movimentos de vários outros animais e também de pessoas, o Muimbrad construiu um zoopraxiscópio, um equipamento que girava girava fotos, né? Na verdade, em sequência, e as projetava na parede, fazendo com que se movessem, e a experiência foi percussora no cinema. E eu vou colocar um pouquinho para vocês. Tem até o QR Code aqui, eu vou pôr uma parte para vocês assistirem, e vocês terminam depois de assistir em casa, tá, meus amores? Só aproximar a câmera. Vou tirar meu rosto daqui um pouquinho, tá? É um vídeo com legenda, tá? Já vai abrir aqui. So, do you want to ask me questions, or do you want me to Yes. talk? What occasion did he use the zoopraxiscope? Well, Muybridge gave a series of lectures he toured Europe and America in the 1880s and 1890s, and he would give demonstrations, so slideshows to his audience with his magic lantern slides, showing his work, also showing art historical images and his photos. This one's I'm sure you're right then, this is the zoopraxiscope. And when he developed this zoopraxiscope, he would also show these zoopraxiscope discs.
I didn't realize that the zoopraxiscope is so huge and so strong machine to maintain, keep working for 15 years, because there are no other ones. No, it's unique. Yeah. How did it work, the zoopraxiscope? It would have been illuminated and focused, and then the glass disc would have turned in one direction and the slotted disc in the other, and the whole thing would have been projected, and that would have created an animated loop for Muybridge's audience. Okay. Although you should check all this with Stephen Herbert because he has a better grasp of technical detail. There were, previous to Muybridge, there were projecting phenakistoscope machines, not many, one or two, that could project from a disc some kind of image, painted image in sequence. He may or may not have known about that, but he did know about, obviously, the old cardboard phenakistoscope disc, and essentially he would have realised he needed to make a glass one, a transparent one, and a machine to show it with a big light behind it, so projected onto a big screen. So he had engineers produce this machine, paid for by Stanford. It's not really a machine, it's not a single machine. It's a lamp house, not unlike this sort of thing, yeah? So you have a box with the modern lighting, and then you have a lens arrangement at the front, and then you have the machine, which is actually quite small. It's a wooden frame with brass gears and the fittings for the discs. Well, I say discs because there's a shutter disc and then there's a picture disc that can change. In fact, the shutter disc can change as well. There are over-engineered, very big, heavy gears, so they're not going to break. Okay. And he had a very good travelling case, which still exists, wooden box. Really? They carried it around in, yeah. Okay. He starts to use the zoopraxiscope in his talks, but it's a supplement to his talk. It's not, you didn't go to a zoopraxiscope show. You went to Muybridge's lecture, and it was integrated in his talk. Bastante interessante, né, meus amores? Falaremos um pouco mais sobre o zoopraxiscópio na nossa aula ao vivo. Espera aí que eu tô tirando daqui pra gente voltar. Vamos lá. Então, esse foi o primeiro. Depois a gente tem o Eugène Attiget, que é de 1857 a 1927. Olha lá. Então, ele foi criado por um tio, pois ficou órfão ainda quando criança. Quando adulto, depois de ter sido marinheiro por um tempo, perseguiu a carreira de ator, mas se frustrou por sentir que não estava desenvolvendo um trabalho significativo. E depois de se dedicar à pintura por algum tempo, descobriu na fotografia sua verdadeira profissão. O Attiget, ele, porém, diferenciava-se um ponto de outros fotógrafos de sua época. Ele destacava-se por isso. Ele não apreciava em nada a fotografia convencional, que retratavam pessoas. Ele preferia retratar paisagens, então gravem isso, gente, ó. Paisagens urbanas e cotidianas de sua cidade natal, Paris, que conhecia tão bem. Gostava de observar e registrar vazios de ruas, valorizando perspectivas, né, do olhar e a poesia dos lugares. Vendia seus trabalhos a valores baixos, pois não contavam ainda com o reconhecimento que tem hoje. E no último ano de sua vida, alguns profissionais da área artística reconheceram seu trabalho e tentaram dar-lhe a devida importância, exibindo suas fotos em uma exposição, mas já era tarde demais, pois logo depois o fotógrafo morreu. Então aqui a gente tem uma fotografia do Attiget. Aí a gente vai para o próximo. A gente tem a Dorothy Lange, de 1895 a 1965. Aqui a gente tem uma grande historinha dela, né?
Lembrando que essa foto é uma foto icônica, né? Ela passa um bom tempo da sua vida registrando, pessoal. Ela passa por um bom tempo registrando. A função dela era captar imagens de pessoas que estavam passando por dificuldades, né, com situações difíceis, e as fotografias da Dorothy, elas eram bastante comoventes, e elas serviam como um pedido de ajuda ao governo, tá? Então ela tem esse tipo de fotografia. Não deixem de ler sobre ela, eu tenho aqui, depois a gente tem também um pouquinho aqui também. É bastante importante a história dela, não deixem de terminar de ver, tá bom? Depois a gente tem o R, de 1908 a 2004. Ele foi reconhecido, na verdade, conhecido como um precursor da foto do jornalismo, né? Ele retratou diversas pessoas famosas, né, filósofos, também muitas fotos de desconhecidos, revelando o contexto de lugares em que vivia e pelos quais passava. Então a gente tem um Henry conhecido como o precursor da foto do jornalismo, tá? A gente tem aqui uma imagem, depois a gente vai pro Richard Avedon. Ele trabalhou extensamente como fotografia de moda e também retratando pessoas especialmente famosas, dentre eles Marilyn Monroe, Bob Dylan, né? Andy Warhol, Janis Joplin, Pablo Picasso, Charlie Chaplin. Seu pai também era fotógrafo e a sua família tinha hábitos muito peculiares relacionados à fotografia, como produzir fotos de cotidianos com carros e cachorros emprestados, para ostentar uma realidade inventada. E isso que é o diferencial dele, né, o engraçado. Talvez isso tenha influenciado o hábito do fotógrafo de planejar cada detalhe das fotos que iria fazer. Entretanto, apesar de toda essa aparente racionalização de um trabalho essencialmente criativo, seus retratos famosos ou não parecem sempre bastante livres, entregues aos cliques. O Avedon, ele conseguia captar expressões únicas de cada um, sem abrir mão de seu próprio estilo. Então, a gente tem aqui uma fotografia de Marilyn Monroe, olha lá, em 1957. O próximo fotógrafo é a Jane Arbus, né? Ela é uma herdeira de uma família rica que vendia roupas de peles de animais. E a Jane Arbus, ela se tornou fotógrafo depois de casada, começando ao lado do marido, pela fotografia de moda. E ela se tornou reconhecida internacionalmente depois de se divorciar, quando passou a fotografar pessoas marginalizadas no cotidiano e aqueles considerados diferentes por um período, né? Concentrou-se em fotografar pessoas que encontrava em locais como circos, necrotérios, hospitais psiquiátricos, e suas fotografias não tinham uma qualidade técnica minuciosa, né, bem feita, mas a excentricidade de seus temas que atraiu muitos olhares, tornando a primeira fotógrafa estadunidense a expor na Bienal de Veneza. E, para terminar, a gente tem o River Pin, de 1917 a 2009. A fotografia dele é de moda, tá, gente? E tem representantes muito interessantes e criativos. O River, ele é um deles. O fotógrafo trabalhou para a revista como a Vogue, para revistas, né? E como elas, a Vogue, né? Durante anos. Além de retratar diversas figuras importantes de modas e de arte, como a Gisele Bündchen, a Martha Graham, né? A bailarina, Marcel Duchamp, Pablo Picasso, Igor Stravinsky, explorando imagens de seus modelos sobre um fundo característico de tons de cinza, ou explorando matizes de cinza, preto, branco sobre fundos limpos. Irver, ele demarcou um estilo conhecido internacionalmente no mundo da moda de moda e da fotografia. Ele se casou com uma das modelos que casou, a sueca Lisa.
Fonsa Crives, e é modelo que foi modelo de inúmeras fotos. E a gente tem alguns QR Codes aqui, tá? Para vocês visitar o trabalho do Iver. E a gente termina aqui sobre os fotógrafos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles na nossa aula ao vivo, mas para isso eu quero que vocês terminem essa aula para a gente conversar um pouquinho mais com a atividade para conferir, que está na página 297. Tá bom, meus amores? Termino uma parte da aula aqui e falaremos mais um pouco sobre esses fotógrafos na nossa aula ao vivo, tá bom? Um beijo, fica com Deus, até a próxima aula.